Manuel Tavares, eu tinha ouvido falar em metacognição, mas não tinha a mínima, de certa forma, informação do que significava a palavra metacognição. Depois de um tempo que eu passei a buscar sobre o autoconhecimento, que fala mais a respeito de si mesmo, o autoconhecimento, crescimento pessoal, aprender sobre pensamentos negativos, pensamentos positivos, aprender sobre emoções, eu cada vez me aprofundo mais sobre essa simples palavra, que pode parecer difícil de se pronunciar, mas é muito bom quando você aprende o que realmente significa. A metacognição, ela é a maneira como você observa o seu próprio pensamento. Quem realmente aprende o que é metacognição, aprende realmente o que os nossos pensamentos querem dizer a nós. Você começa a observar os seus pensamentos e você consegue detectar qual pensamento, você observa eles e vê qual está te trazendo alegria, bem-estar, recordações, vamos dizer assim, elevadas, ou qual deles te leva a ter tristeza, desânimo e te levam a ter pensamentos negativos. E tudo isso acontece dentro da sua mente. Muitas das vezes, quando você se encontrar desanimado, com certeza é um pensamento que está te levando a pensar em coisas que a tua energia baixe. Tu se sinta triste, duvidoso, tu se sinta com vontade de desistir de algo que você está fazendo. Com certeza, esses pensamentos estão te levando a uma baixa vibração que te leva a te sentir, de certa forma, fraco, desanimado, desiludido, sem, de certa forma, uma esperança. Mas quando você começa a detectar esses pensamentos, quando você aprende que os seus pensamentos eles podem ser moldados e mudados e transformados por você mesmo, você começa a entender o jogo da mentalidade. Você começa a entender o que se passa dentro da sua mente e na sua biologia. Porque quando você tem um pensamento, de certa forma, que te deixa de baixa energia, significa que você está visitando, através dos seus pensamentos, emoções e sentimentos, um passado que te leva a querer desistir, a querer parar no decorrer da jornada daquilo que você está fazendo. E é uma dor emocional que parece ser real naquele momento. É uma dor emocional que parece que naquele momento que você está pensando em desistir já aconteceu. Você nem tem vontade de ir avante. A maior parte das pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade, é esses pensamentos que levam ela todo o tempo num passado de decepção, num passado de tristeza, num passado de derrota, numa lembrança, numa recordação que faz com que a energia dela baixe. E o pior disso é que as pessoas que estão num processo de depressão, elas viciam o corpo, elas viciam a sua mente, o seu pensamento nesse nível de química mental, emoção, sentimento. Ela vicia. Ela fica tão viciada que ela acredita que tudo aquilo que ela está recordando, tudo aquilo que ela está, de certa forma, vivendo, é real para ela. E por isso as pessoas, elas, de certa forma, entram. Isso é só um estágio de uma pessoa que está com depressão. Então, se você pela manhã levantar, principalmente pela manhã quando começa o dia, você observa os seus pensamentos. O que está te trazendo desânimo para o dia que apenas começou? O que os seus pensamentos estão lhe dizendo que vai decorrer, que vai acontecer no decorrer do dia? Você sabia disso, que o seu pensamento ele traz uma lembrança do decorrer do dia que se passou, para que você tenha um desânimo nesse dia de hoje que você está vivendo?
Ele faz um mapeamento, seu cérebro faz um mapeamento do dia que se passou e traz para o dia de hoje para dizer para você que é mais um dia de desânimo, é mais um dia que não acontece nada na sua vida, é mais um dia que a sua vida não avança, é mais um dia que você não conquista nada, é mais um dia de trabalho exaustivo, sem novidades. Por quê? Porque você vive em uma programação mental dessa maneira. Então você acordou ontem assim, você acordou hoje com o pensamento dessa maneira. Por quê? Porque você não está usando a sua metacognição de observar o que os seus pensamentos estão lhe trazendo. E você acorda hoje com o mesmo pensamento de ontem. E amanhã você vai acordar com os pensamentos de hoje, negativo. Mas você tem o poder de mudar. Se você tem o poder de observar os seus pensamentos e o que ele está lhe trazendo no decorrer do dia, você tem o poder de mudar eles também e pensar em coisas elevadas. Vai mudar a sua maneira de pensar da noite para o dia? Não, não vai, porque é trabalhoso desconectar pensamentos e memórias antigas para formular outros pensamentos e outras emoções e sentimentos que estão por muito tempo programados em você. Leva um pouco de tempo, mas se você continuar observando os seus pensamentos e a partir do momento que eles venham trazer qualquer tipo de desconforto emocional para você se sentir triste, desanimado, para você se sentir uma pessoa inferior, se você conseguir observar os seus pensamentos e mudar, principalmente pela manhã, você vai se tornar com certeza uma pessoa mais confiante, mais alegre, mais determinada, mais corajosa, mais para cima, com uma energia mais elevada. Por quê? Porque não são os fatores externos que ditam quem nós somos, não são os fatores externos. Suas memórias e suas lembranças, elas só lembram desses fatores externos para trazer memórias, química mental, emoções e sentimentos para que você se sinta nesse dia de hoje para baixo. Por quê? Porque você viveu histórias tristes, você viveu decepções, você viveu, de certa forma, traumas que o seu cérebro e o seu corpo revivem todos os dias, praticamente, daquilo que você lembra do que viveu de ruim. Mas mude seus pensamentos, faz uma experiência, começa a observar como você pensa. A metacognição é um poder que Deus nos deu de observarmos como nós estamos se passando por dentro de nós. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode adivinhar ou saber o que você está pensando na íntegra. Só quem pode saber o que você pensa, o que você está pensando no decorrer do dia e da sua vida é somente você. É aí que está a chave da virada em nossas vidas. Porque se eu acordo com um pensamento que as coisas não vai dar certo, mas eu observo ele me dizendo isso, eu digo, não, hoje é um dia maravilhoso, hoje é um dia extraordinário, que vai acontecer coisas maravilhosas na minha vida. Aí você pode dizer assim, Manel, mas acontece no momento, não vai acontecer essas coisas, eu não vou te mentir não. Mas se você viciar o seu corpo nesses pensamentos positivos, com certeza as coisas vão melhorar aos poucos. Porque agora você está deixando de ter pensamentos antigos, pensamentos velhos, memórias que lhe causam dores. Por quê? Porque agora você está observando seus pensamentos e você está mudando a sua maneira de pensar. Você está mudando a sua maneira de interagir com você mesmo. E quando você deixa de reagir aos seus pensamentos, de pensamentos negativos, quando você observa ele, quando você para de reagir a esses pensamentos, sua vibração muda, sua energia muda, seu pensamento muda, seu astral muda, sua maneira de pensar muda, porque agora você começa a viciar em pensamentos bons e certamente seu cérebro vai liberar substâncias químicas de prazer, de autoconfiança, de liberdade, de sentimentos de paz, de alegria, porque toda a biologia
foi trabalhada por dentro. Não foi pelo que você vê do lado. O lado de fora, o externo, nós só vivemos muitas das vezes angústia e tristeza por causa da interpretação que nós fazemos do ambiente. Da interpretação que nós fazemos de uma briga, de um trauma, vamos dizer, de uma decepção. Então, todas as vezes que você lembra, você faz uma interpretação do que aconteceu com você e o cérebro começa a liberar essas substâncias químicas que foram geradas no momento em que você estava vivendo todas essas experiências. Então, a partir de hoje, observe os seus pensamentos. Trate da sua mente, trate do seu bem mais precioso que Deus nos deu, que foi a nossa mente, o nosso cérebro, aonde entra toda e qualquer experiências que nós vivemos como lembrança do passado. Mas é só o passado, já foi. Então você está revivendo todos os dias o seu passado, se martirizando, se punindo, se culpando por algo que já aconteceu há anos, meses. Mas as lembranças e as memórias fazem você sentir desconforto como se você estivesse vivendo o agora. Entendeu? Porque o seu corpo e o seu cérebro não entendem. Eu falo muito no meu vídeo. Seu corpo e o seu cérebro não entendem que já passou. Mas como eles não sabem que já passou, é como se eles estivessem revivendo um momento que você está lembrando. Aquilo fosse real para eles. E se eles interpretam que foram reais para ele, você sofre. Mas é possível você mudar, é possível você observar esse pensamento e dizer, não, isso não é mais parte da minha vida, já aconteceu tanto tempo e eu não quero ter essas memórias, eu mudo meu pensamento, eu transformo a minha maneira de pensar e coloco pensamentos que venham me elevar, que venham me dar força, ânimo, disposição todos os dias. Faça isso que com certeza é o melhor remédio que existe. Pense nisso.